Fala pessoal, bem-vindo ao canal GFEM. Se você ainda não nos segue, curta, compartilhe e segue nós nesse canal. E hoje nós vamos falar de um tema muito abrangedor para a tua vida. Nós vamos falar de um assunto sobre jardim. De um jardim. Qual jardim? O jardim que você conhece, o simples, o normal? Não, o teu casamento. O casamento, ele tem que ser cultivado. Por quê? Porque você não cultiva qualquer coisa num jardim. O jardim ele tem uma beleza, ele é lindo, maravilhoso, mas para isso ele precisa de cuidados específicos para cada tipo de planta que você tem no teu jardim. E o teu casamento não é diferente. Por quê? Porque você tem uma flor especial do teu lado. Eu tenho a minha aqui, ó. E eu tenho cuidado, tenho cultivado. Muito. Vamos falar mais pra frente aqui. Esse jardim, onde Deus sempre relaciona, né? Muitas vezes, né, amor? O Senhor relaciona o nosso cuidado diário, o nosso cuidado com o casamento, com o jardim. No caso, tudo começou num jardim. Exatamente. Se a gente parar para olhar, o próprio Deus, ele cuidava ali, todo final de tarde ele vinha, quando ele criou Adão e Eva, na virada do dia, a Bíblia vai relatar que o Senhor descia, ele tinha ali um momento que ele vinha pessoalmente para conversar com os dois. Sim. E nesse intuito, o que ele nos traz é esse cuidado diário do nosso jardim. O que nós estamos plantando, quais sementes nós estamos cultivando, vai gerar o quê? Por fim, se nós não tomarmos cuidado, ao invés de gerarmos uma bela planta, uma bela flor, uma formosura de planta, nós vamos gerar o quê? Só uma planta doente, ervas daninhas, porque o teu jardim vai ficar totalmente sujo, totalmente contaminado. Está nas nossas mãos. Nós sabemos que Deus direciona tudo, mas Ele deixa passos muito importantes, ações que dependem de você, que dependeu de mim, dependeu do Gustavo, mas nós entendemos a tempo isso. Essas ações dependem de nós. O que você tem feito para nutrir isso? Eu te falo que num primeiro passo, na primeira fase, o jardim, você não vê a beleza. Existem as estações que a gente precisa percorrer. Você planta uma flor, qualquer que seja, não tem um período para ela germinar, para ela crescer e expandir, espalhar o perfume, a beleza. E é assim também, dentro da nossa casa, dentro da tua casa. Pode comparar isso que você vai ver que faz sentido. Nessa primeira fase, que nós não vemos muito a beleza, o que o Senhor faz conosco? É muito do secreto, é muito do interior seu como esposa, dele como esposo e interior da tua casa, da tua família. E ali o Senhor vai começar a trabalhar, se você deixar e se você percorrer as ações que você precisa fazer. A planta, ela vai levar um tempo para florir, é isso que você disse. E esse jardim, nós temos um intuito. Quando nós plantamos um jardim, quando nós cuidamos de um jardim, nosso intuito é o quê? Que aquele jardim venha se formar, ele venha florescer, ele venha trazer uma ternura, venha trazer um embelezamento. E o nosso casamento é verdadeiro desta maneira que nós também temos que cultivar, cuidar. São pequenos atos, pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Se nós olharmos para um adubo que nós vamos colocar nesse jardim, sabe, amor? Não é um volume grande de adubo que eu vou depositar nesse jardim. São, às vezes, pequenos grânulos desse adubo que eu vou jogar ali na terra. Ele vai ter que ser regado, ou seja, nós vamos ter que aguar aquele grânulo do adubo para ele derreter. E aí sim, os nutrientes descer à terra e as raízes daquela planta que vai absorver aqueles nutrientes, aqueles minerais ideais para quê? Para ter uma planta vistosa, a flor sair uma flor bonita, com colorido, até isso interfere, um colorido bonito. E é tão bom quando nós olhamos para um relacionamento, né? Nós olhamos para um relacionamento, nossa, como aquele casal, que eles se comportam com tanto respeito um com o outro, como que eles têm assim, um relacionamento admirável, uma educação um para com o outro.
E isso é o quê? É uma essência que começa onde? No secreto, como você disse, começa ali na parte do enraizamento, que foi Exatamente. nutrido para ter tudo isso. Exatamente. Na raiz, né? Na raiz. Primeiro, por isso que a palavra nos diz que ela é a salvação individual, e você tem que ser individual buscando primeiramente combater raízes amargas em você mesmo e construir, deixar gerar raízes saudáveis em você mesmo. Quando nós temos raízes saudáveis, o que a gente expressa para o outro, para o esposo, são também momentos saudáveis, momento de carinho, né? Nós podemos aqui às vezes citar quantas coisas nesses 3 anos de renovo do nosso casamento que o Senhor fez. Muitas e muitas coisas. Primeiro teve uma fase, daquela fase que eu disse para vocês, que nós dissemos aqui, da raiz, das raízes serem cultivadas, do secreto. Nada é sem preço. Tudo você precisa pagar um preço. Mas não é bom colher depois? Eu posso dizer quantas coisas nós não fazíamos junto. Hoje, por exemplo, tem um exemplo que foi bem legal, nós conversamos aqui, demos risada. Eu pedi pra ele, né, amor? Pedi pra ele assim, amor, desce a roupa pra mim, pra eu depois lavar, porque tava pesada a roupa lá em cima, no segundo, né, no sobrado. E aí, ele desceu, eu não vi, ele desceu e ele começou a lavar. E ele me falou depois que ele já tinha lavado tudo, praticamente tudo. Então, é algo que eu te digo o seguinte: tudo que nós fizermos, plantarmos, regarmos, adubarmos da maneira correta, nós vamos colher além do que era previsto. Além, você vai colher como eu, como ele está colhendo, além do que nós prevemos, além do que nós planejamos. Sabe por quê? Porque o Senhor não deve nada para ninguém. Ele está ansioso para te entregar muito além do que a gente planeja. É só regar, é só cultivar. Fazer a tua parte, né? Às vezes é necessário também podar. Podar, por quê? Todas as vezes que tem uma necessidade de poda, você vai cortar alguns galhos, alguns caule dessa planta, dessa flor, e ali vai o quê? Vai gerar uma nova energia para aquela planta. Então isso é interessante, que quando a gente traz para o relacionamento, é aquilo que eu falei no vídeo anterior, a hora de sentar, a hora de conversar, a hora de ajustar. Isso é uma poda, é uma forma de poda. Sim. E aí organizar essa conversa vai ser de uma forma tão leve, tão preciosa, porque você já vai ter ali as tuas raízes praticamente dentro de um solo adubado, um solo limpo, um solo que não tem nenhum tipo de erva daninha, não vai ter nenhum tipo de bicho, de inseto que vai danificar. Agora, se você não faz essas podas, se vocês não sentam, eu e ela estabelecemos algo que nós chamamos assim, que nós não pisamos em ovos entre nós. Isso. Por quê? Para que nós possamos ter sim uma conversa aberta entre os dois, uma conversa a qual nós consigamos dialogar com o outro, uma comunicação aberta e uma comunicação objetiva e direta, para assim nós podermos podarmos aquilo que às vezes está tirando, está esgotando energia nossa, ou seja, estamos desgastando o nosso relacionamento natural. E isso tem trazido para nós resultados excelentes para o nosso relacionamento, para a nossa casa, né? Sim. Nós podemos dizer que não é uma receita de bolo. Não. Como não é uma receita plantar uma flor num jardim com o solo mais árido, com o solo em outra região totalmente diferente. Então, não há uma receita específica. E primeiramente Deus sabe disso. Cada personalidade moldada com os frutos do Espírito Santo, que é o casamento, um jardim cultivado dentro do casamento, necessita demais de andar sobre os frutos do Espírito Santo. Exatamente. Então, essas diferenças, cada um poda da maneira que é a sua casa. Aqui nós estamos dizendo, às vezes, algumas situações que aconteceram conosco, né, amor? Uhum. Mas você pode ver que a realidade da tua casa exige um outro tipo de adubo, um outro tipo de poda. E isso entra com sabedoria. Quando a gente começa nessa caminhada e fazer a minha ação, a tua ação e a tua ação, o Espírito Santo vai te conduzir a isso.
como é o solo da minha casa, como é o solo do meu casamento, como são as nossas raízes. Nós precisamos planejar de que maneira, independente do que você fizer. Nós não queremos que seja exatamente o que a gente fez. Não. Nem pode. Não. O Senhor tem para você, tem para mim, tem para nós coisas diferentes, direções diferentes, porque cada um tem uma essência. Cada casamento é um casamento, é uma aliança. O Senhor não se repete, Ele é autêntico. Então, tudo isso que nós vamos falar, que nós estamos falando, que possa tocar no teu coração diferente, possa falar contigo, mas da maneira que você necessita, aí na tua casa. E não pode ser engessado. Por mais que nós estamos falando aqui, é algo que é construído dia a dia. Cada dia nós vamos ter que sentar, cada dia nós vamos avaliar. E são pequenos detalhes, pequenos gestos. Como ela disse, ela tinha pedido, desce a roupa para mim. Ok, eu catei a roupa, trouxe. E aí ela estava na outra correria dela, eu pensei assim, poxa, por que eu não posso colocar essa roupa para lavar? Até porque eu aprendi, eu pedi para ela esses tempos atrás, falei, me ensina como eu devo lavar a roupa. Porque numa necessidade, se ela tiver numa outra correria dela, eu posso fazer isso. Na época eu pensei dessa maneira e hoje eu uso isso. E fui lá, coloquei a roupa para lavar, ela continuou a correria dela, ela falou, depois eu vou ver para lavar. Eu falei, não, já estamos já na última maquinada. Até estender a roupa eu fui estender. Então são pequenos detalhes, às vezes, que a gente promove para que a nossa flor ela seja linda, bela e maravilhosa. E também nós vamos colher bons frutos disso. Por quê? Porque se eu estou promovendo a ela um ato de amor, de carinho, isso vai deixar ela feliz. E em contrapartida, se ela está feliz, eu também vou ficar feliz. Por quê? Porque ela vai trazer para mim essa mesma felicidade que ela está carregando, e ela vai jorrar, vai transbordar sobre a minha vida. Então, na maioria das vezes, nós mesmos vamos ser beneficiados com bons atos que nós praticarmos para o nosso cônjuge. Sim, isso entra muito que trouxe aqui na minha mente agora. As pessoas hoje em dia têm exercitado muito o egoísmo, sem pensar numa burrice nisso. Porque o egoísmo meu traz consequências para mim mesmo. Exato. Se você tivesse sido egoísta, às vezes, até tem outras palavras que enquadraria nisso, mas um egoísmo, eu não vou fazer não. Ela me pediu só para descer, eu vou descer, porque ela pediu, mas eu não vou fazer não. Como você às vezes uns nem descem. Sim, e também já reclama, né? Nisso. Então assim, você plantou algo sem egoísmo e que vai reverberar novamente para você como esposo, para casa, né? Não é porque foi eu, gente, foi bênção. Mas a mulher gosta disso, e tanto quanto o homem. Também existem situações que eu devo fazer isso, sem egoísmo, plantar. Eu sei que eu vou colher com ele. Nós somos uma só carne. Exatamente. Nós vamos colher junto, não tem como colher separado. Se o meu egoísmo entrar no meu coração, quem vai colher sou eu mesma, e tanto quanto ele. Você quer colher o quê? Não pense que você vai plantar no jardim dele. O jardim dele é o seu. Não tem como separar. E esse é o detalhe, porque porventura se eu tivesse ouvido dela de uma forma grotesca, uma forma grosseira, o pedido dela, pode ser que eu não teria me incentivado ao ponto de ir pegar a roupa, trazer e lavar. Mas com o jeito dela carinhoso que ela pediu por favor, eu fiz. E eu fiz com carinho, fiz com amor por ela, estava pesado, trouxe. Falei, por que não? Lembra que eu falei também num vídeo anterior, se você não assistiu, vai lá e assiste no nosso canal, um vídeo anterior. Eu falei o seguinte, você quer algo diferente para a tua vida? Faça algo diferente também. E aí eu fiz, coloquei a roupa para lavar e tudo mais. Então, detalhes de palavra, detalhe de forma de pedir, por favor, agradecer, muito obrigado, olhar, expressar o carinho, dizer um eu te amo, tudo isso faz uma grande diferença. São adubos que nós estamos colocando no nosso jardim. Exatamente, eu ia falar isso, são adubos. E quando o casal começa a caminhar dessa forma, é tanto alinhamento, quanto ele vai falar algo, quando ele sente algo, não é assim, amor? Eu sinto. Então agora que ele ia falar que é adubo, eu já ia falar isso é adubo. Então nós temos os mesmos olhares, a mesma direção. Conexões, né? E assim o Senhor nos traz a palavra dele, em relação a casamento. Tire um tempo, leia você também. Nós vamos estar trazendo, como nós falamos, vários temas, mas isso aqui se faz presente na nossa casa, né? Em 1 Coríntios 14, 4, a palavra do Senhor nos diz:
O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. E é isso que nós temos, né, amor? Totalmente na nossa vida. E nós esperamos que essa palavra, esse bate-papo, tenha tocado no teu coração. Não conforme a gente queira, mas conforme o Espírito Santo pretende para a tua vida, quer conduzir a tua vida. Que esses vídeos, essas palavras, possam estar construindo algo precioso sobre a tua vida. E se você chegou até aqui, comenta o que você tem gostado, comenta o que você gostaria de ver aqui, curte, compartilha e nos siga aqui